Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de repercutir o discurso do presidente Lula ontem na abertura da Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas. E já de início a gente faz assim uma comparação da postura do nosso presidente e da forma como ele é recebido pelos chefes de Estado presentes na Assembleia da ONU e de como era recebido e de como se comportava o presidente anterior. Eu me lembro que quando o ex-presidente fez a abertura da Assembleia da ONU, foi um vexame internacional, mentindo descaradamente na tribuna da ONU sobre desmatamento, sobre supostas realizações do seu governo, que na verdade não correspondiam àquilo que estava acontecendo no Brasil. O presidente Lula, segundo informações da imprensa, tem gastado muito no cartão corporativo, mais do que a Dilma, mais do que os presidentes anteriores. Mas é preciso a gente fazer uma comparação sobre o trabalho que ele vem realizando. O presidente está viajando pelo mundo afora para restabelecer relações que foram, de certa forma, comprometidas no governo passado, e como um protagonista, como um líder mundial, colocando na pauta questões absolutamente fundamentais, como a das mudanças climáticas, da proteção ambiental, do combate à fome e do enfrentamento às desigualdades sociais. Não é pouca coisa querer desmerecer ou minimizar o trabalho que vem sendo feito pelo presidente Lula, comparando o que ele gastou no cartão corporativo e o que os outros gastaram, é não reconhecer a importância dessas viagens internacionais e do resultado que elas têm dado para o nosso país. Nosso país está novamente recebendo recursos do Fundo Amazônia. Nosso país está abrindo novos parceiros comerciais que vêm investir no Brasil a convite do presidente Lula. Portanto, essas viagens, elas estão rendendo ao país uma nova perspectiva de investimentos, de parcerias comerciais e, o mais importante, de discussão de uma pauta que não pode mais ser adiada, que é a das mudanças climáticas. Olha o que está acontecendo no mundo. Vamos começar falando aqui do Rio Grande do Sul, as tempestades que destruíram cidades inteiras, população passando por extremas dificuldades em função do temporal que atingiu a região sul do nosso estado. Sem falar do que aconteceu recentemente em outros países, onde milhares de pessoas morreram em função das precipitações, de tufões, tempestades pelo mundo afora. Mais do que nunca, as lideranças das nações precisam se debruçar para discutir o enfrentamento
às mudanças climáticas, ao desmatamento, às queimadas, ao assoreamento dos rios, à depredação do meio ambiente. Ou o mundo se depara diante de uma situação tão grave, ou a gente tem que enfrentar situações ainda mais desastrosas pela frente. Portanto, o que o nosso presidente está fazendo é inserir o Brasil como protagonista no cenário internacional para levantar essas questões que são muito caras para a humanidade hoje. Ou a gente toma providências hoje ou amanhã vai ser tarde demais. Se já não for tarde, para algumas medidas que precisam ser tomadas pelas nações. Quero conceder uma parte ao deputado Zeca do PT. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. Para contribuir com o discurso brilhante que Vossa Excelência faz, e também, junto com o teu discurso, gravar nos anais da história desta casa. E quero me permitir contribuir, fazendo rapidamente a citação de duas partes do discurso do estadista do mundo, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem na ONU. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir o pobre nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. De maneira integrada e indivisível, queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Lançamos o Plano Sem Fome, que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar no nosso país. No outro trecho, se referindo a que Vossa Excelência falou da questão ambiental, a meio ambiente e mudanças climáticas. Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseados em um modelo com taxas altas de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumo e a implementação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidades comuns, mas diferenciadas. São populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança do clima. Os 10 mais ricos da população mundial são responsáveis por quase metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Estamos na vanguarda da transição energética e nossa matriz já é uma das mais limpas do mundo. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. A geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol, biodiesel cresce a cada ano. É enorme o potencial de produção do hidrogênio verde. Com plano de transformação ecológica, apostaremos na industrialização e na infraestrutura sustentável. Renovamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate aos crimes ambientais. Esse é duas partes do pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do mundo. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Pedro Kemp. Só uma solicitação, qualquer coisa restabelece tempo. Esclarecer os deputados e a Vossa Excelência está usando a tribuna, no nosso sistema, lá marca o tempo de que está usando e o ponto em azul já marca o tempo do à parte, para a gente começar a ter um controle também.
dentro do tempo normal. Então, o senhor mesmo pode acompanhar, os deputados que estão numa parte, no meio, o tempo do orador. O azul abre a parte na hora que Vossa Excelência conceder. E eu restabeleço esse minuto. Permite uma parte, deputado? Muito obrigado, deputado. Com todo prazer, quero ouvir o deputado Zé Teixeira. Deputado Pedro Kemp. Os dois é. Eu estou ouvindo com muita atenção. Vossa Excelência citou o desastre que houve lá no Rio Grande do Sul. Eu conheço por passeio o Rio Grande do Sul, e o que aconteceu lá é um desastre climático sem possibilidade de evitar, porque o rio está encaixado em 2 morros, e as casas todas são na beira do rio, onde a enchente veio, encaixada no morro. Só se tirar os morros e fizer uma planície para a água esparramar, como é o Pantanal plano. Do contrário, 200 milímetros de chuva, ninguém evitaria aquele desastre que aconteceu lá. Fizeram um pronunciamento dizendo que foi 3 represas feitas pelo governo do PT, que nada tem uma coisa a ver com a outra, certo? Se tivesse as represas, aconteceria, e se não tivesse, aconteceria, porque foi 200 e tantos milímetros de chuva encaixada nos morros, e aí levou tudo que tinha pela frente. Esse é um ponto. E eu ouvi com muita atenção o meu amigo querido, meu ex-governador, tive aqui 4 anos ao seu lado, mesmo com ideias diferentes de pensamento, e eu nunca fiz nada a não ser para ajudar o governo e para ajudar o meu Estado. E eu não concordo com o que ele colocou aqui, porque ele colocou um discurso muito bonito, uma parte bonita, e disse do biocombustível. O biocombustível tem 2 jeitos de fazer, um de álcool, outro de milho. O do milho pode até ser melhor, mais renovável, mas ele tira alimento da mesa, e a cana não tira. E outra coisa, eu não conheço nenhum país do mundo para me chegar aqui nesse microfone e falar de cobrar imposto de rico. Não conheço, porque não conheço nada no mundo que anda sem o dinheiro e o trabalho. Porque o trabalho se oferece e o dinheiro paga o trabalho. E quem cresce dá emprego. E não conheço o país do mundo que tem a carga tributária maior do que o Brasil. Era só isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Deputado... Me permite uma parte? Só antes, deputado Zeca, eu quero... fazer uma correção ao pronunciamento do meu amigo querido, amigo e parceiro Zé Teixeira. 2 coisas. Só ler sobre Inglaterra e Estados Unidos em alguma coisa que é tributado fortemente, é a grande fortuna, a grande herança. Segundo, ele não contou uma parte, que o rio está num vale, no meio de 2 vales. Só que ele não contou que os fazendeiros de lá derrubaram toda a vegetação e não fizeram curva de nível, por isso que a água vem por dentro do rio e mata a gente que não tem nada a ver com a história. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Aliás, não tem nenhum fazendeiro lá que morreu. Quem morreu lá foi pessoas pobres, simples e pequenos produtores rurais. Hoje aqui é a briga do Zeca. Pela ordem, eu vou ficar mediando o debate aqui. Meu querido Zé Teixeira não contou que os ricos moram bem longe e sobrado, suntuosos, quem mora na beira e morre, coitadinho do pobre que trabalha para os ricos. Então, eu estou aqui hoje mediando esse debate entre as letras Z, de Zé e de Zeca. O que o deputado Zeca do PT colocou aqui, destacando o discurso do presidente Lula, é algo extremamente importante, porque no Brasil, quem paga imposto é o pobre, que já desconta no seu salário e ele não tem como sonegar. Agora, tem uma injustiça muito grande na tributação, porque a grande fortuna praticamente não paga imposto no Brasil. E esse é um debate que tem que ser feito. Essa é uma situação em que os ricos precisam contribuir mais com o desenvolvimento do país, inclusive no combate às desigualdades sociais. Então, essa é uma discussão
que o presidente Lula tem colocado. Alguns países já avançaram nesse debate e nós precisamos avançar. No Brasil é uma injustiça muito grande essa questão da tributação, né, dos pobres e em relação aos ricos. E a questão ambiental, no Rio Grande do Sul, de fato, nós tivemos uma precipitação, temporais e tempestades, e isso está acontecendo também em outras partes do mundo. Olha o calor que nós estamos enfrentando agora aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, calor excessivo. E o que o presidente Lula colocou no seu discurso, hoje eu não consigo falar, é a necessidade de mudança do modelo econômico. É isso que ele falou na tribuna da Assembleia da ONU. É preciso mudar esse modelo econômico que vigiu nos países até agora, principalmente nos países ricos, foi um modelo predatório. Um modelo que não se sustenta, e agora é preciso mudar esse modelo, com energias renováveis, com preservação, com tributação dos mais ricos. Então, essa é uma realidade que está colocada se a gente quer caminhar para uma outra realidade no mundo, sem fome, sem miséria, sem exclusão social e com preservação ambiental. Então, fica aqui o meu registro do discurso memorável do presidente Lula na Assembleia da ONU, e que a gente tem que felicitar o nosso presidente, porque finalmente o Brasil deixou de passar vergonha, né, na ONU e em visitas a outros países, como passava vergonha no governo anterior, um presidente que só falava asneira, né, abria a boca para mentir, falar asneira, fake news, e agora nós temos, de fato, um presidente que nos orgulha e que é respeitado no mundo inteiro. Deputada Gleice. Só uma parte, deputado Pedro Kemp. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei aqui do processo eleitoral 2018. Quando terminou as eleições, eu tive uma oportunidade de estar num evento com pessoas de vários lugares do mundo. Tinham lá japoneses, russos, da Inglaterra, pessoas de vários países. E naquele momento a pergunta que todo mundo fazia para mim quando eu dizia que eu era brasileira era: o que está acontecendo no Brasil? Por que vocês deixaram isso acontecer? Eu me lembro de uma cena bastante hilária, deputado, em que tinha um brasileiro junto numa conversa dessas, e eu disse a eles: pergunte a ele, ele deve saber responder, porque ele votou nesse presidente, então ele deve saber quais são os motivos que levaram ele a votar. E nada de surpresa, ele apenas disse: porque ele era contra o PT. Sem nenhuma explicação, sem nenhum projeto, deixando claro que naquele momento o projeto do Brasil era um projeto vazio, sem qualquer consistência, sem direção e sem saber para onde ia. Então, é importante a gente lembrar que o mundo inteiro olhou para o Brasil nesse período e olhou de forma negativa. O mundo inteiro olhou para o Brasil como um país que não sabia a direção, como um país que não tinha objetivo na vida enquanto projeto político. Era algo extremamente estranho, mas que tinha um projeto violento, machista, misógino, homofóbico. Todas essas pautas vieram com muita força para dentro desse projeto. E nesse momento, a gente percebe que a visita do Lula em vários países, e ontem foi memorável também a participação dele, com a pauta do debate climático, que é o que o mundo inteiro olha para o Brasil, e é importante a gente lembrar que o Mato Grosso do Sul é um estado que também está nessa pauta internacional, porque é um dos estados produtores que exporta alimento para outros países, e é onde a gente tem uma grande região de conflito indígena aqui também. Então é importante a gente lembrar que o Brasil volta para o cenário internacional com um projeto de resolver
resolver situações com um projeto humanitário, com um projeto de olhar para as pessoas, para o meio ambiente e de avanços tecnológicos, de avanços no meio ambiente, do avanço nos direitos humanos. O Brasil entra de novo para o cenário internacional como um país que sabe o que quer, que tem qualidade, e com o presidente, nosso presidente Lula, e é importante lembrar que é o presidente Lula que está fazendo uma grande diferença no cenário internacional. Obrigada, deputado. Muito obrigado. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, o meu pronunciamento, e, de fato, o que a gente tem que dizer é que hoje a gente vive um momento diferente no país, com a esperança de dias melhores, e o nosso presidente pautando aquilo que, de fato, é importante. Antes, a gente tinha uma pauta fabricada para discutir questões de costumes, né, de moral, questões de ordem religiosa, né? E hoje nós estamos discutindo a sobrevivência do planeta. Nós estamos discutindo um modelo econômico sustentável para o mundo. Nós estamos discutindo justiça social, combate às desigualdades sociais. E muitas pessoas que falam que defendem a vida, na verdade, estão pouco se importando com a fome, com a miséria, com a pobreza, com a exclusão social. Nós temos que enfrentar esse debate das desigualdades sociais, e o presidente Lula chama a atenção do mundo para isso. Quase 1 bilhão de pessoas dormindo, ele citou o número 700 e poucos milhões de pessoas no mundo que dormem sem saber se amanhã vão poder se alimentar adequadamente. Então, é esse o debate sério, responsável que o nosso presidente está fazendo. Permite uma parte, deputado? Não. Apenas dizer que, em relação ao seu discurso e o discurso do presidente Lula, eu me lembro de um vídeo que ele dizia que tinha, no Brasil tem 30 milhões de crianças passando fome nas ruas. Aí o cara perguntou, de onde você tirou esse número, Lula? Ele falou, a gente ia jogando número lá e depois a gente via. Talvez seja a mesma fonte aí que ele esteja usando novamente, né? Apenas lembrar que o governo Lula registrou recorde de desmatamento no Cerrado e tem o segundo pior índice na Amazônia. E o governo do PT, que diz tanto se preocupar com os mais pobres, está querendo aí taxar o Uber, né? O motorista de aplicativo que conseguiu colocar comida na mesa, principalmente durante a pandemia, toda a desgraça que aconteceu no mundo, e agora o PT tenta interferir e destruir mais uma fonte de renda dos trabalhadores. Aumentar imposto prejudica os mais pobres. E a melhor forma de você melhorar a vida das pessoas é gerando emprego e renda. Coisa que, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos os menores índices de desemprego, mesmo enfrentando uma guerra e mesmo enfrentando uma pandemia. Obrigado pela parte, deputado. Eu não sei de onde o senhor tirou esse dado. Eu não sei. No governo Bolsonaro, nós tivemos os menores índices de desemprego. O senhor poderia mostrar isso aí para nós? Qual site o senhor pegou? Não é o Terra Brasilis, não, né? Que lá só tem fake news. O desemprego no governo Bolsonaro era 13%, deputado. Não, senhor. Vamos lá. Bom, quem deixou com 14 milhões de desempregados foi o governo da Dilma, em 2014, sem pandemia e sem guerra, tá? E no Bolsonaro? Bolsonaro, 8,9%, governo Bolsonaro de desemprego. Não, entregou hoje o governo em 2022, após a guerra e após a pandemia, 8,9% de desemprego. No governo Lula, nós chegamos a 4%. Então, não é o menor índice de desemprego. No governo Lula, nós chegamos a 4% de desemprego. Teve pandemia? Não teve pandemia. Teve um governo que governava, que gerava emprego. E a Dilma entregou com quantos por cento de desemprego? Eu não sei. O senhor quer... Eu sei, 14 milhões de pessoas. O senhor pode chorar à vontade, deputado Rafael Tavares. O senhor pode falar que o governo Lula é o pior da história, mas não é. É reconhecido pelos chefes das nações, todas. Olha como que o Lula é recebido fora do Brasil.
Olha como que o Bolsonaro era recebido antes, ele chegava numa reunião assim, era o verdadeiro limpa-banco. Saía todo mundo correndo de perto, não queria nem sair na foto com ele. Uma parte. Agora o senhor está falando da recepção do Bolsonaro com a recepção do Lula. Eu vou dizer, no Brasil, como que o governo Bolsonaro, como o presidente Bolsonaro é recebido. Ele é recebido como herói. Ele chega, todo mundo grita, quer abraçar. Quem? O Lula não. O Lula é recebido, ainda falam, faz o L de ladrão. É complicado, não dá para defender também. Que é isso? O que está acontecendo com Vossa Excelência, deputado Negro? O que está acontecendo com Vossa Excelência? Eu estou estranhando. Na legislatura passada o senhor era uma pessoa, agora é outra. Eu não estou entendendo isso. O rio está correndo para cá, o senhor vai para lá. Né? Dizer que o Lula é recebido com L de ladrão, pelo amor de Deus, gente. Eu fico aqui sem entender como é que as pessoas podem ainda defender o Bolsonaro. Como que esse homem governou o Brasil? Foi um desgoverno total, uma equipe incompetente. Uns aloprados que eram os ministros, aloprados, pessoas que não entendiam de nada. Ele fez um discurso, pega o discurso do Bolsonaro na ONU, uma vergonha, só falou mentira. Só um minutinho. Agora o governo Bolsonaro foi ótimo, sabe para quem? Deputado Zeca, para os milionários. Para os milionários. Um segundo. Foi bom, foi um governo bom. Agora, para os pobres, foi um desastre. Para a classe trabalhadora, um desastre, precarizando as condições de trabalho, caçando o direito dos trabalhadores. Agora, eu não queria mais nem pronunciar esse nome aqui, mas vocês são obrigados a gente falar. Só um segundo, deputado. Obriga a gente a falar. Só um segundo. O senhor gostava do governo Bolsonaro? Eu também gostava. Deixa eu falar com Vossa Excelência. Vamos ser justos. Olha, 1/3 do Senado que foi renovado. Só isso que eu quero perguntar para Vossa Excelência. Olha, qual é o estado mais rico da federação? Quem fez o governo? Tarcísio, que é um governo humano, tanto é que ele aprovou a reforma tributária. Ele apoiou a reforma tributária. Ele é um cara de visão, ele é um técnico, certo? Então, eu acho que Vossa Excelência está, assim, também um pouco sem estar informado, porque o Bolsonaro, ele pode não prestar, pode até não prestar, pode ter falado um monte de besteira, pode ter, os filhos podem ter atrapalhado, pode, só que tem um detalhe, mas que ele criou várias lideranças nesse estado, várias lideranças nesse país, criou, sabe por quê? Porque vamos ver agora, deputado, vai ter eleição de prefeito. Depois da eleição de prefeito, se nós estiver vivo, Deus permitir, nós vamos ver quantos prefeitos o PT vai fazer nas capitais do país. Deputado Zé Teixeira, saiu uma pesquisa essa semana na Folha de São Paulo falando da polarização no Brasil. Essa polarização não mudou, deputado Pedrociano. Desde o começo do ano até agora, praticamente está a mesma coisa. Mesma coisa. Quem é considerado assim, simpatizante do PT, 28%. Quem é simpatizante do bolsonarismo, 24%. Está assim, ó, né? Mas assim, a lavagem cerebral que foi feita no povo nos últimos anos foi um negócio impressionante. As fake news, foi impressionante. Você via as pessoas desempregadas, as pessoas passando necessidade, defendendo o governo, porque dizia assim, porque ele defende a família. Que ele é defensor da família. A pessoa não sabia que a família não tinha o que comer dentro de casa, mas achava que o Bolsonaro defendia a família. Que tipo de família que ele defende? Né? A pauta moral que foi levada para dentro das igrejas, né? E aquela lavagem cerebral que foi feita. Nós precisamos defender esse homem, que ele é um homem enviado por Deus. Então, assim, um discurso que não tinha uma conexão com a realidade, com a vida das pessoas, com as necessidades das pessoas, né? Agora não. Estou aqui, deputado. Eu vou conceder, mas quero ouvir com maior ansiedade o que Vossa Excelência vai falar. E aí, nós fazemos uma comparação de um governo que está aí hoje, né, trazendo projetos. Amanhã vem um ministro aqui, Rui Costa,
lançar o PAC aqui no Mato Grosso do Sul, né? É um governo que tem projeto, que faz investimento, que está preocupado com crescimento econômico, com distribuição de renda. Antes a gente não via isso. É ou não é, deputado? Fala a verdade. Me concede uma parte? Está concedido. Deputado Pedro Kemp, nós passamos os últimos 4 anos vendo a imprensa pintar o caos quando o Brasil ia bem. E hoje a gente vê a imprensa vendendo que está tudo bem e o país está um caos. Mas eu vim aqui só elogiar a Vossa Excelência. Viu? O senhor está melhorando. O senhor está melhorando. Obrigado, deputado. Eu fiquei feliz de ver aí a performance hoje do senhor. A vontade que o senhor tem, o contorcionismo que o senhor adotou hoje nessa tribuna para falar bem do desgoverno do Lula. Então, deputado Pedro Kemp, receba aqui as minhas homenagens, porque Vossa Excelência realmente está melhorando bastante. E Vossa Excelência acho que está piorando, porque... Deputado Pedro Kemp, só para dizer que o tempo... Para concluir, deputado. Vou concluir. Não, com todo respeito, deputado Coronel Davi, eu tenho que dizer que Vossa Excelência está com problema de análise da realidade, porque dizer... Acabou o tempo do Pedro Kemp. Não, já vou concluir. O senhor está piorando porque falar que nós estamos hoje no caos, né, vivendo um caos, né, é um problema de análise, de falta de compreensão, né? Basta analisar aí os projetos, os programas que estão sendo feitos e os resultados já, né? Geração de empregos, melhorando a qualidade dos empregos que estão sendo gerados e a questão ambiental, né? Que o governo está agora fazendo todo um trabalho no sentido de acabar com o garimpo ilegal na Amazônia, com o desmatamento, e nós vamos ter resultados muito favoráveis daqui para frente. Então, deputado Coronel Davi, contra fatos não há argumentos, e eu ainda quero ver o senhor naquele microfone reconhecendo o Brasil novo que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente.